Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Luiz Vitoriano, eu sou contador, administrador de empresa e especialista em planejamento patrimonial da família, através da holding familiar. No vídeo de hoje, eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque nós vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente o destino do seu patrimônio e da sua família. Nós vamos falar sobre as armadilhas do inventário. E eu vou te mostrar o que quase ninguém te conta, nem mesmo alguns advogados, até que seja tarde demais. Eu vou te dar exemplos reais, situações dolorosas que eu já vi acontecer em famílias comuns, como a sua e a minha, e principalmente eu vou te mostrar como evitar tudo isso com inteligência e antecedência. Já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, porque aqui eu publico conteúdo novo toda semana e nos shorts diariamente sobre planejamento patrimonial e sucessão e proteção de bens. Tudo para ajudar você a proteger aquilo que construiu ao longo da vida. Agora me responde uma coisa, você já parou para pensar no que pode acontecer com o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui, quando você partir? E se eu te dissesse que um simples fato de não planejar pode fazer seus filhos brigarem entre si, os seus bens serem vendidos às pressas e até mesmo o Estado decidir o destino daquilo que você construiu com tanto esforço? Já pensou nisso? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. O inventário não é só caro, ele é cruel com quem fica despreparado. Mas existe sim uma saída. Fica comigo até o final. O que é o inventário? O inventário é aquele procedimento legal para transmitir os bens de uma pessoa falecida para os seus herdeiros, os seus filhos. Parece simples, né? Mas não é. Ele envolve prazos, impostos, custos com advogados, até juiz, cartório, avaliação de bens e ainda depende do consenso entre os herdeiros. Sem acordo, vai para a justiça. E aí, doutor? Tudo pode se arrastar por anos. Segundo o CNJ, um inventário no Brasil leva em média de 2 a 6 anos. E isso quando não há litígio. Agora eu vou falar sobre as armadilhas mais comuns. O primeiro é o ITCMD, o Imposto sobre a Herança. Pode chegar até 8% do valor do patrimônio em muitos estados. Com a reforma, isso será a regra. Está subindo já em vários estados. Em São Paulo, já há um projeto tramitando para aumentar para essa alíquota progressiva. Agora imagine um patrimônio de 2 milhões, você pagar 160 mil em impostos. A segunda armadilha, os honorários advocatícios e as custas judiciais. A OAB recomenda 6% do valor do espólio, fora cartório, avaliação de bens, escritura. Em um caso que eu atendi, a família gastou 250 mil em taxas e honorários. Tudo isso para poder herdar aquele patrimônio em que já era seu, em que o espólio, a família, o falecido achava que ia ficar para os seus herdeiros. O terceiro é o litígio entre os irmãos. Onde não há planejamento, há espaço para conflitos. Já vi famílias que nunca mais se falaram por causa do imóvel. Uma casa que era para ser um legado da mãe virou a raiz de uma disputa judicial de 7 anos. O quarto é a venda forçada de bens. Para pagar o imposto, advogados e custas, muitas vezes é preciso vender imóveis às pressas, por preços abaixo do mercado. Muitas das vezes o deságio é de 20%. E o pior, o bem era um sustento para um dos filhos. Quinto, bloqueio de contas e negócios parados. Sem inventário, o CPF do falecido é bloqueado. Os negócios param, as contas congelam e dívidas acumulam. Agora eu vou te dar um exemplo real. Eu atendi um caso de uma família com 5 irmãos. O pai faleceu sem deixar nada organizado, o que é muito comum até hoje. A empresa da família ficou parada por meses. Um dos irmãos, que era o mais próximo do pai, ele foi acusado de se beneficiar sozinho. O resultado:
uma ação judicial, briga entre os irmãos, o desgaste emocional e mais de 300 mil em gastos em tributos e honorários. A mãe, que dependia do aluguel de um dos imóveis, precisou vender a casa onde morava para sobreviver. E o mais triste, com planejamento, tudo isso seria evitado. E qual que seria a saída nesses casos? Um planejamento patrimonial. Agora que você entendeu o tamanho do problema, vamos falar da solução. O planejamento patrimonial da família é um conjunto de estratégias legais, administrativas e contábeis que tem um único objetivo: evitar o inventário, proteger o patrimônio e manter a harmonia familiar. A principal ferramenta é a holding familiar. E aqui eu não estou falando de abrir uma empresa qualquer. Eu falo de uma estrutura pensada sob medida, com cláusulas específicas para proteger o imóvel, a empresa, o gado, os investimentos, o legado da família. Falo de uma governança clara que evita brigas, de proteção patrimonial contra dívidas e conflitos futuros. E o melhor, sem aquele ITCMD altíssimo e, em muitos casos, sem ITBI na integralização e com economia real ao longo dos anos. E será que existe base legal e segurança jurídica para tudo isso que eu estou te dizendo? Toda essa estrutura é amparada por lei. Está no nosso Código Civil. Vou até citar aqui o artigo 1784 e seguintes, que fala sobre a sucessão, a Lei 6.404 de 76, a Sociedade por Ações de Governança, decisões de vários tribunais de justiça, como de São Paulo e superiores, reconhecendo a legalidade das holdings familiares. Ou seja, não é um jeitinho brasileiro, é planejamento sério, legítimo e seguro. Agora me diga, vale a pena correr o risco do inventário? Deixar sua família despreparada, seus filhos vulneráveis e o seu patrimônio que você conquistou com tanto esforço à mercê do Estado? Ou você prefere agir agora, com consciência e garantir tudo esteja estruturado, organizado e protegido para as próximas gerações? Se você ficou até aqui, é porque você se importa com isso. E o próximo passo é simples. É você agendar uma sessão de viabilidade comigo, porque daí eu vou te mostrar o seu caso pessoalmente e mostrar o melhor caminho para proteger tudo que você construiu. Vai até o meu Instagram, no link da bio, você vai conseguir fazer o seu agendamento para uma sessão de viabilidade. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem você ama, porque informações como essa podem salvar uma família de muita dor, prejuízo e conflito. Até um próximo vídeo, um grande abraço.